Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é Rosemilson Silva. Estamos em mais uma Semana com Deus, episódio número 17. Eu te convido a você curtir, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas, deixar o seu comentário se esse programa tem sido bênção de Deus para a sua vida. E vamos para uma palavra abençoada para vencer a nossa semana. Papel e caneta na mão para anotar. E venha viver propósitos de Deus para a tua vida. O tema de hoje é importantíssimo para as nossas vidas. Porque todos nós somos chamados para um propósito. E propósitos são realizados em meio a desafios. Por isso eu quero ler com você o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante, até o versículo de número 4. Para a nossa meditação hoje. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi logo ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Texto lindo, né, para a nossa meditação hoje. Vamos dizer que propósitos são realizados em meio a desafios. Abrão estava ali de boa, na sua terra, tranquilo, até que ele tem um encontro com Deus. Uma voz aparece diante dele e chama ele para viver um propósito. Sair da terra dele, da parentela, da casa do pai dele, para uma terra que Deus iria mostrar. Que havia uma promessa de fazer dele uma grande nação, de abençoá-lo, de engrandecer o nome dele. E ser um abençoador para outras famílias, para as famílias da terra. E é interessante isso aqui, porque Abrão veio da família rica, segundo a tradição. Abrão estava vivendo de boa ali, tranquilo. E vem a voz de um Deus invisível, mas real. O Deus verdadeiro, chamando Abrão para um propósito. Todos nós somos chamados para um propósito. Deus nos chamou para um propósito, seja na área ministerial, seja na área profissional. Tudo que Deus nos chamou, existe um propósito. Abraão foi chamado para um propósito, para ser um abençoador para as famílias da terra. Através dele o Senhor faria uma grande nação, a nação que apontaria o Messias que viria para salvar o mundo. Então havia um propósito para Abraão. E o mais interessante é que Abraão é chamado numa época que não tinha Bíblia para trazer uma orientação para ele. Não tinha profetas ali para profetizar para ele. Não havia os recursos que nós temos hoje para orientá-lo acerca de quem era aquela voz. Mas Abraão ouviu a voz e aceitou o desafio, que era sair da sua terra, da sua parentela e da casa do pai dele. Sair da zona de conforto, sair do local que ele estava acomodado, para viver algo extraordinário, para enfrentar desafios, para alcançar propósitos. Olha que coisa linda. Então, sem um profeta para profetizar para ele, sem a Bíblia Sagrada para orientar ele naquele momento, sem haver igrejas pregando sobre Deus naquele momento para ele, ele escuta uma voz, e essa voz fala fortemente a ele, que é a voz do nosso Senhor, chamando-o, convidando para um propósito. E ele aceita esse propósito. Ele sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. E o mais interessante, para onde ele iria? Para a terra que o Senhor iria mostrar. Olha que coisa linda. Ele seguiu um propósito, sem saber para onde iria.
apenas crendo na voz que falou com ele. Então, para vivermos propósito, precisamos exercitar a nossa fé. Abraão, naquele momento, não tinha Bíblia, não tinha profeta, não tinha uma igreja ali pregando para ele, mas ele tinha algo importantíssimo, a fé. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. E ouviu a voz de Deus. E o que aconteceu com Abraão? O Senhor fez uma grande nação através da sua vida, formou a nação de Israel. O seu nome foi engrandecido, porque ele é conhecido como o pai da fé da religião monoteísta. Você vai lá, o judeu, o judaísmo, Abraão é o pai da fé. O cristianismo envolve os evangélicos, católicos, Abraão é conhecido como o pai da fé. Você vai até os muçulmanos, Abraão é conhecido como o pai da fé. Então nós vemos que Deus engrandeceu o nome de Abraão de forma extraordinária. E dele fez uma grande nação, e através da sua vida, todas as famílias da terra são abençoadas. Através da sua vida, que veio a formação da nação de Israel, nasceu o Messias, que veio e morreu por todos nós, para nos trazer a salvação. Eu quero dizer para você, Deus te chamou para um propósito. Só que para nós vivermos o propósito, temos que sair da nossa zona de conforto, do comodismo, e ouvir e crer na chamada de Deus, no propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Não importa a área da nossa vida, Deus colocou um propósito, seja na área profissional ou na área ministerial. O que nós temos que fazer é exercer a fé e saber que é feito de desafios. Abraão enfrentou, aqui que está no texto de Abraão, enfrentou vários desafios até ele se tornar Abraão, até ele se tornar pai de multidões, até ele se tornar pai na fé. Enfrentou inúmeros desafios, inúmeras dificuldades, que muitas vezes tomou até decisões equivocadas em alguns momentos. Deu uma balançada por causa dos tamanhos dos desafios. Então não sei qual o projeto que Deus colocou no teu coração, seja no profissional, no ministerial, você irá enfrentar desafios. É necessário sair da zona de conforto e exercitar a fé. E através disso, você será uma bênção. Os propósitos de Deus para a nossa vida não é apenas nos abençoar, mas abençoar as pessoas que estarão à nossa volta, as pessoas que estarão nos ouvindo, e a nossa vida será um testemunho de fé para alguém. Será um testemunho do que Deus pode fazer na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então Deus quer te usar. Deus quer que você alcance os propósitos que foram estabelecidos para você, para que vidas venham ser abençoadas. Então exerça a tua fé. Hoje você tem a Bíblia Sagrada para te orientar. Um princípio milenar, orientação divina para nós. Hoje você tem acesso a mais informações do que Abraão tinha naquela época. E o que falta muitas vezes para nós? Exercitar a fé. Então eu te convido a você exercitar a fé essa semana para viver coisas extraordinárias da parte de Deus, viver os propósitos de Deus para a tua vida. Eu fico com essa palavra, com essa mensagem. Que Deus venha te abençoar. E nós vamos ter uma semana abençoada por Deus. Eu vou orar por você. Você vai deixar o seu comentário. Senhor, meu Deus, meu Pai amado. Nesse dia de hoje, essa pessoa que está ouvindo esta mensagem, nossa semana com Deus, ela venha a ser tocada, assim como Abraão recebeu uma chamada do Senhor, um propósito em sua vida. Exercitou a fé e passou a ser chamado a Abraão, que virou pai de multidões. Um homem considerado pai da fé, que exerceu a fé para viver algo extraordinário. Que nós venhamos exercer a nossa fé para vivermos o extraordinário nas nossas vidas. Viver algo sobrenatural e os propósitos que o Senhor tem para nós. Nós vamos ser abençoados, uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo a você voltas de paz, prosperidade, que nunca falte a presença do Senhor sobre a tua vida. Então, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Curta esse vídeo
e comente. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Uma ótima semana.